Infância, eu vou começar com um poeta. Que saudade eu tenho da minha infância querida, que não voltam mais. Esse poeta, ele está paralelo de quem escreveu Minha Terra Tem Palmeira. Dias, né? Então, o colega dele escreveu: que saudade eu tenho da minha infância querida, dos tempos que não voltam mais. A infância, ela não pensa em maldade e nem conhece a maldade que os outros praticam. O senhor acidentou com quantos anos? Eu, quando acidentei, estava com 43 anos. E como foi o acidente? A gente foi na Serra de Teresópolis, a gente descendo, o carro estourou o pneu e foi no aro. Aí deu 3 zigue-zague assim. Quando ele encostou no meio-fio, aí ele capotou 3 vezes. Tinha 3 pessoas, não, 4 pessoas no carro. O pior fui eu. De uma maneira geral, terapeuta, médico, enfermeiro, ele diz o seguinte: ó, gente, tem gente que vai pedir para ajudar, você deixa. Mesmo que não é necessário, você deixa. E tem gente que você vai chamar, vai vir imediatamente te ajudar. Você não pode ter vergonha. E tem gente que você vai chamar, ele vira o rosto de lado. E já isso acontece aqui. Aí quando tem um lugar difícil para passar, eu chamo alguém. E é muito difícil a gente negar. Então, José, e em relação aos buracos que tem aqui na Guatinga, não atrapalha o senhor muito, porque tem muito buraco? Muito. Eu fui entrevistado pela Globo aí na comercial. Por que o senhor não anda na calçada? Evita de carro, evita de buraco. Aí eu falei assim, que na calçada não é viável. Porque às vezes tem carro na calçada, às vezes tem expositor de comércio, né? Uhum. E às vezes tem outras coisas. Aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos subir para a calçada. Aí subi. Dá um pouquinho, tinha diversos manequinhos na frente da loja. Aí como é que eu vou passar ali? O senhor passou por alguma situação de racismo, ou isso nunca te afetou? Porque o senhor, conseguiu emprego, essas coisas, concurso, né? Mas de alguma forma isso te afetou? Ou... Não, preconceito, eu não sei se é preconceito, a gente pedir uma ajuda e a pessoa fazer que nem ouviu. Uhum. Eu não sei se é preconceito ou falta de habilidade da pessoa que poderia ajudar a gente. Uhum. E, seu José, qual foi o melhor acontecimento assim, da vida do senhor? Se eu tenho lembrança. O melhor acontecimento para mim, para dizer a verdade, foi quando eu fui no Maracanã pela primeira vez, lá no Rio de Janeiro, ver um coral de 2.000 vozes. E o Maracanã cantando junto. Aquilo foi uma coisa fantástica. Agora, no dia 30 de março, que já se aproxima, eu já vou fazer 75 anos. O senhor está querendo do Edir Macedo, né? Outro? Agora o terceiro livro dele eu estou querendo, porque os outros 2 já li e alguém falou assim, eu gostaria de ler esse livro também. Aí eu falei assim, como eu ganhei, pode ficar com esse livro. Agora quero ler o terceiro. Quem está com Deus é forte mesmo. Quem não está é fraco. Em relação às pessoas, várias delas foram muito solidárias e caridosas no sentido de poder ajudar e de perguntar, mas tem um porém, por mais que elas ajudem, elas não têm a noção de como segurar, de como te ajudar, não tem uma sensibilidade, porque às vezes pega de qualquer jeito e vai. Eu ainda tenho o apoio das minhas pernas e quem não sente daqui pra baixo não tem como segurar, se estabilizar, né? E outro sentido é que tem pessoas que veem, fica assim, ele vai conseguir, né? Deixa ele só. Outras olham assim como se fosse um estranho. E acho que diversas vezes as pessoas, elas
elas ficam se comparando a outras pessoas, mas elas não sabem que às vezes o simples desejo de uma pessoa é querer andar, querer falar, querer escutar, querer enxergar, querer ter uma mão, ter um braço, ter uma perna. E às vezes a gente não olha pra gente, né, pra saber o quanto a gente é perfeito e a gente fica botando muito defeito na gente, fica vendo nossas imperfeições, mas a gente não sabe lidar da forma que a gente é, a gente não consegue se aceitar da forma que a gente é. Você não vai deixar de ser um ser humano, você não vai deixar de ser uma pessoa como qualquer outra. E teve outros momentos também que me chocaram. Foi o momento que o cara que tava com a blusa azul, não sei se ele era cobrador, se ele era motorista, ali ele passou: "Ei, irmão, como é que você tá?" Aí eu falei: "Ah, tô tranquilo, tá precisando de ajuda?" Eu falei: "Pô, mano, é bom, né?" Aí ele falou assim: "Ah, eu sei como é que é, eu também tenho um amigo cadeirante, as pessoas não conseguem olhar pras outras." Eu ainda falei pra ele: "As pessoas não são caridosas, né? As pessoas não têm um olhar humano hoje em dia." Ele falou: "Verdade, né? A gente tem que fazer as coisas porque a gente não sabe o dia de amanhã." Eu falei: "Verdade, né? A gente tem que fazer as coisas sem receber algo em troca, fazer por a gente, né?" E eu acho que é isso que as pessoas precisam. Ter um olhar mais humano sobre as pessoas, um olhar mais caridoso, ser mais... igual eu falei, fazer sem querer receber. E a gente precisa ser mais ser humano. Acho que isso é uma visão principal de tudo. Precisa ser mais humano. Você já passou por mim e nem olhou pra mim. Você tem que ficar dependendo das pessoas, assim, nem todo mundo te ajuda com prazer. Às vezes a pessoa fica te olhando, uma mulher mesmo ficou me olhando. Eu falei assim: "Você tem como me ajudar?" Ela tem sim, mas sabe quando a pessoa só te ajuda porque você pede? É muito difícil você estar nessa situação e você tem que pedir. As pessoas deveriam ter dentro dela a reação de já tipo, ver e ajudar. Várias pessoas passam por aquilo no mesmo dia. Eu não passei nem por 4 horas e tipo, eu tava pra chorar já. O meu cansaço físico era tipo de 15 em 15 minutos eu tinha que parar porque o meu cansaço físico me atrapalhava. E eu, caramba, velho, as pessoas passam e sequer olham. Tipo, um carro passou, quase me molhou. As pessoas são muito insensíveis, muito insensíveis. Todo mundo olha, aquilo tipo dá um jeito de que você não é ninguém pra elas, entendeu? Tipo, você tá precisando de ajuda e as pessoas ficam olhando, não ficar olhando em vez de te ajudar. A dificuldade que eu tive na hora de eu estar andando, na hora que eu andei sozinha, foi a infraestrutura. As calçadas eram desniveladas, tinha tipo, a gente olha, às vezes acha que nem faz diferença para um cadeirante, um declíniozinho, tipo, uma diferença de calçada, mas faz muita. Eu peguei ônibus, quando eu entrei no ônibus, o motorista nem sequer desceu, ou um cobrador para me ajudar. Eu sentei novamente, a cadeira não travava e tipo, o motorista, sem querer pensar que tinha um cadeirante dentro do ônibus, ele andou, deu freadas bruscas e a cadeira ia pra frente e pra trás. O outro cara, ele me empurrou também, só que quando ele começou a me empurrar, ele começou a conversar comigo, e aí eu conversando com ele, ele foi e virou e falou assim: "Mas pra onde você vai, minha princesa?" Aí eu virei e falei assim: "Eu vou encontrar uns amigos." E aí ele falou assim: "Onde você quiser, minha princesa, eu te levo." Eu senti um tom de, como eu posso falar, tipo, de sarcasmo dele querendo tipo, dar em cima mesmo. E aí eu olhei pra cima, eu vi que tinha uma loja de bomba, e aí ele foi, eu falei assim: "Eu vou no Bomba." Aí ele falou assim: "Então é aqui." Eu falei assim: "É aqui mesmo." E ele foi e me deixou. Quando ele foi pra ir embora, ele voltou e perguntou: "Você vai precisar de um telefone? Você vai precisar de um celular?" Eu falei assim: "Não, eu tô com o meu aqui." Mas eu não estava.
Entrando em questão dos estudos biológicos, o nosso entrevistado apresentava um fenótipo normal para se locomover. Devido a um acidente automotivo ocorrido com ele e seus amigos, mudou completamente seu estado físico, alterando seu fenótipo. Hoje, Joseph encontra-se paraplégico. Segundo Nietzsche, a sociedade é um instrumento para a melhoria do poder e da personalidade do indivíduo, não para a elevação de todos. A princípio, ele acreditava em uma nova espécie de ser, porém passou a cogitar a possibilidade do seu super-homem ser um indivíduo superior, que se elevasse acima da mediocridade e que sua existência se devesse mais ao esforço e à educação do que pela seleção natural. O super-homem poderia ser representado por seu José Ferreira, que após se tornar paraplégico em um acidente de carro, precisa encarar a vida sem as muletas que o homem usou até hoje para suportar a sua existência. Essas muletas seriam a negação da morte, apesar das suas condições. José buscou melhoria não na força, mas no psicológico. Apesar das dificuldades, ele preferiu o amor à luta e ao perigo, elevando-se além dos limites estabelecidos pela normalidade. Segundo Kant, a autonomia não nega sua influência externa, os condicionamentos e os determinismos, mas recoloca no homem sua capacidade de refletir sobre as limitações que lhe são impostas e que, observadas, lhe dão a direção a seguir. Vivia José em estado de heteronomia antes da capotagem que lhe custou o movimento das pernas, esposa e filha, que após a notícia optaram por deixá-lo. Para superar a tragédia, foi preciso buscar incessantemente sua independência, sua própria maneira de agir, sem ser auxiliado por terceiros. Para vencer a razão prática humana, teve que trabalhar sua boa vontade de conquistar sua liberdade e autonomia. Em paz com o que lhe ocorreu há 30 anos atrás, hoje José alcançou sua autonomia interior, limpa a cozinha, se troca e consegue suprir suas necessidades sozinho, apesar de todas as dificuldades. Agora, no dia 30 de março, que já se aproxima, eu já vou fazer 75 anos. O senhor tá querendo ver de Macedo, né? Agora o terceiro livro dele eu tô querendo. E poucas páginas. É muito grande. É. Mas como é que você conseguiu esse livro aonde? A minha mãe, ela conhece umas pessoas da Igreja Universal. Isso. Aí ela pediu. Isso, nem ia passar por perto. Quer dizer que isso aqui é pra mim, né? Claro. Senhor, presente. Então, muito obrigado. O senhor gostou? Demais, menina. Desde o ano passado. Procurando e não encontrava. Que eu passava na padaria, onde a dona da padaria me deu os 2 livros. O primeiro e o segundo ela me deu. Ela disse que ia arrumar o terceiro pra mim aqui. Deixa eu tirar uma foto. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Que Sorrisão aí, seu José. Muito bem. Eita, calma aí que dor. Qual sorrisão? Quero sorrisão.